para vocês o resumão da primeira parte da 4ª temporada de Manifest. Com a morte de Grace, os Stones ficam abalados. É então que o Cal se apresenta para sua família com a sua nova aparência, mais velho. Entretanto, a Olive percebe que ele permitiu que a Angelina entrasse na casa, revelando a localização da chave, o que gerou a morte de Grace e o sequestro da Eden. O Cal admite e o Ben fica muito chateado com ele. A Micaela e o Zeke apoiam a família, ela se afasta do Jared, a Beverly morre e todos passam a morar juntos. Já o Cal assume a identidade de Gabriel para que não descubram quem ele é e seja submetido a experimentos. Ele também tenta reconquistar a confiança de Ben, mas ele se isola de todos. Enquanto isso, Vance abre um novo laboratório e chama Saav para trabalhar com ele, para descobrirem o que houve com o Cal e com o 828 que desapareceu. Além disso, o Jared perde seu status de detetive após se envolver em uma briga com um policial para defender um passageiro. 2 anos se passam, mas o Ben não desiste de procurar por Eden. Ele não segue mais os chamados, já que não ajudaram a encontrá-la. Já o Zeke trabalha com terapias, ajudando as pessoas com a habilidade que descobriu de retirar as dores e sentimentos negativos das pessoas. Logo, Micaela tem um chamado que a leva até o porto, onde encontra um homem em um cargueiro e o resgata. Ela o leva para o laboratório de Vance, onde descobrem que ele é o passageiro Henry, que foi dado como morto pelo governo de Singapura. Ele foi submetido a experimentos, mas conseguiu fugir. Assim que Henry desperta, ele fala sobre uma caixa que precisa entregar para o Cal. Com isso, o Cal vai até os contêineres procurar por essa caixa e volta a ter chamados que o levam até a caixa preta do avião. Um Hughes alerta sobre as vozes da caixa, então a Sam analisa e com a ajuda do Troy, ela descobre que as vozes estão em uma frequência ultra baixa. As vozes são os chamados, o que significa que os chamados são memórias. Enquanto isso, o Ben tem um chamado e acredita que pode levá-lo a Eden, então ele segue o chamado e se encontra com a passageira Ana. Eles encontram uma criança e ajudam ela e o pai, mas ele fica frustrado por não ter encontrado o Eden. Entretanto, ele não sabe que Angelina e a Eden estão escondidas na casa de Ana, que decide que devem ir embora após conhecer o Ben. Logo, Micaela é chamada até o registro, que tem monitorado todos os passageiros. A Mikami trabalha lá, mas procura ajudá-los. Ela pede que Micaela se encontre com Jared e ele alerta que estão rastreando Henry. Com isso, a Micaela se apressa para retirá-lo do laboratório e tenta fugir com ele, mas o plano não dá certo e o Henry é capturado. É então que o Cal tem um chamado e sente que precisa ver o Henry, então o Vance o ajuda a se infiltrar e a encontrá-lo. Com isso, Henry incentiva o Cal, fazendo ele perceber que já tem o que precisa. Após isso, a cicatriz de dragão do Henry surge em Cal. O Henry adquiriu essa cicatriz quando era jovem e foi atingido por um raio. O pai dele acreditava que essa cicatriz era um dragão que estava dentro dele e dava força. Enquanto isso, o Ben decide dar uma entrevista para o podcast de Aaron, na esperança do público ajudar a encontrar a Angelina e a Eden. Após isso, ele é informado que alguém entrou em contato e vai até o local onde a Angelina pode ter sido vista. O Zeke o acompanha e no local eles percebem que estão perto da casa de Ana e resolvem ir até lá para acessar as imagens da câmera de segurança. Entretanto, o Zeke percebe que a Ana está mentindo e ela confessa que foi enganada por Angelina, que falou coisas horríveis dos Stones. Ela a abrigou, mas após conhecer o Ben se arrependeu e foram embora. Após isso, o Ben pede a ajuda do Jared e da Mikami para encontrarem a Angelina. Além disso, a Micaela percebe que a Mikami e o Jared estão juntos. Logo, a Micaela tem um chamado que a leva até o copiloto Amuta. Ela faz com que ele vá até o laboratório do Vance, pois querem entender o que aconteceu com o avião no momento que as vozes foram registradas. O Amuta então revela sobre um clarão e que acredita que morreram no momento que os chamados foram capturados. A sensação que sentiram era boa e por isso o piloto William Daly ficou obcecado, querendo voltar. Ele se culpa por não o ter ajudado. Entretanto, o relato do Amuta faz com que o Cal se lembre que também viu a luz e do que aconteceu enquanto esteve desaparecido. Ele estava no avião com a Fiona e o Daly. Com isso, o Amuta se conforta ao saber que o Daly está vivo em algum lugar. Após isso, o Cal e a Olive analisam as pistas que foram juntadas durante as resoluções dos chamados e descobrem que durante os 5 anos que os passageiros ficaram desaparecidos, o avião poderia estar na consciência divina. Enquanto isso, a Angelina encontra o Adrian,
que a leva até o seu complexo. Ele a mantém escondida, pois tem medo que seus seguidores descubram e se voltem contra ele. Então o Adrian vai visitar o Egan, que manipula ele e o convence a manter a Angelina no complexo. Após isso, o Egan liga para o Ben e diz que sabe a localização da Eden. O Ben vai vê-lo, mas o Egan só irá revelar a localização se conseguir um acordo para ser libertado. Com isso, Ben procura o Vance e pede a sua ajuda. Os dois voltam à prisão, onde o Vance propõe o acordo de liberdade, mesmo com raiva por Egan ter destruído a sua família, pois após fazer seu filho de refém, ele ficou traumatizado e isso levou a sua esposa a deixá-lo. Então o Ben percebe como esteve afastado, mas seguem com o acordo e o Egan revela para o Ben a localização do complexo. Entretanto, o Ben vai sozinho até lá e é capturado. A Erika mora no complexo e descobre que o Adrian esconde a Angelina, mas fica ao lado dela. Já o Ben tenta conseguir uma forma de escapar. Então, quando um dos seguidores do Adrian, o Donovan, vai alimentá-lo, ele o alerta sobre as mentiras do Adrian e que ele esconde a Angelina. Enquanto isso, a Micaela tem um chamado com a foto da Erika. Ela entra em contato com Mikami e descobre o endereço da Erika, então vai até o complexo ao lado do Zeke e do Jared. Já o Cal vai ver a Saanvi, mas tem um chamado com o Ben, então o Vance o acompanha até o complexo. Dentro da casa, a Angelina escuta o Donovan e os outros seguidores questionando o Adrian sobre ela. Então a Angelina surge e ameaça explodir tudo com os explosivos colocados por Erika no complexo. É então que o Cal decide entrar na casa para impedir a Angelina, enquanto os outros vão libertar o Ben e retirar os passageiros da casa. Assim que o Ben é solto, ele vai atrás da Eden, mas quando estão saindo, a Angelina tenta impedi-los. Neste momento, o Cal luta contra a Angelina enquanto os outros fogem. Ela aciona o dispositivo, o complexo explode, mas ela e o Cal sobrevivem. A Angelina foge e recebe a ajuda do Adrian, que a encontra no caminho e a leva para a casa de sua mãe, Noelle. Já o Cal se encontra com os outros. A Violet o agradece por tudo, mas neste momento o Zeke vê a Erika prestes a disparar na Micaela. Ele é tomado por muita raiva, ele pega a arma do Jared e a mata. Então o Vance manda todos fugirem do local. Após isso, eles inventam que a Eden foi encontrada do outro lado da cidade por causa de uma denúncia anônima, enquanto a polícia investiga o que ocorreu no complexo. O Jared se preocupa, pois a sua arma foi usada, mas ele se recusa a fraudar os resultados. Então o Vance intervém e altera os resultados para ele não ser afetado. Já a Micaela está preocupada com o Zeke. Ele tem sido tomado pela raiva das pessoas, mas não quer falar do assunto. Ele volta para o trabalho, onde ataca um paciente ao tentar ajudá-lo e perde o emprego. Após isso, ele tem uma recaída com a bebida, mas não conta para a Micaela. Ele também percebe que o Cal não está se sentindo bem, mas ele não quer que a família saiba. Eles procuram a Alex, que examina o Cal e descobrem que o seu câncer voltou. Enquanto isso, o Ben percebe que a Eden teve um chamado e resolve segui-lo. Isso faz ele parar em um instituto de neurociência de vida assistida, onde descobre que eles retêm os passageiros que foram cobaia. Ele chama a Saanvi para analisar os prontuários e as tomografias deles são tomadas por um feixe de luz, como se fosse um canal direto para a consciência divina. Com isso, ela se lembra que a Major conseguiu sintonizar os passageiros cobaias com a frequência divina. A Safira é usada como forma de comunicação com o divino. Então ela começa a estudar as pesquisas da Major e descobre que a Grupta estava envolvida nas internações. A Saanvi e o Vance entram em contato com a Grupta e pedem para que ela replique os protocolos da Major com segurança. Com isso, eles descobrem que a Major usava uma Safira para gerar os chamados. Enquanto isso, os Stones descobrem que os passageiros estão sendo mortos e Mikami investiga ao lado de Jared. Já o Cal sai com a Violet e ela revela que já foi enganada por Angelina e a ajudou. Os dois se compreendem e se beijam. Entretanto, logo descobrem que a Violet também foi morta. O Jared vai até a casa dos Stones para alertar que as câmeras filmaram o Cal com a Violet e que ele é suspeito pela morte dela. O Cal fica abalado e o Ben manda que ele fuja, pois não podem descobrir sua verdadeira identidade, mas não dá tempo e ele é preso. Além disso, a Micaela tem um chamado e descobrem que estão atacando os passageiros que ajudaram a Angelina e que a Noelle é a responsável, pois acredita que são pecadores que tiraram a Angelina do caminho. Eles tentam encontrá-la e descobrem que o Adrian foi sequestrado. Eles tentam encontrá-lo e encontram o Egan, que também teve um chamado para procurar pelo Adrian.
Após isso, a Sam entra em contato com a Olive para falar da pesquisa e descobre que o Wigan está lá. Então ela pede que ele seja submetido a um experimento para tentar produzirem um chamado. Eles tentam, mas não funciona. Logo, a Olive começa a estudar os arquivos da Major para ajudar a Sam e descobre que ela estava atrás da Safira Ômega, usada para fazer os 10 mandamentos. Existem 7 pedras, mas elas se perderam. Ela desabafa com Wigan, que percebe que já viu uma Safira Ômega que está em um templo maçônico e vai até lá em segredo, se tornando um voluntário para tentar chegar até ela. Enquanto isso, o Ben tenta tirar o Cal da prisão. Ele tem um chamado que o leva até Alex e descobre que o câncer do Cal voltou. Então ele pede a ajuda dela e conseguem liberar o Cal antes de coletarem o seu DNA utilizando sua condição médica. Já a Mikami e o Jared continuam tentando encontrar a Noelle. Ela mantém a Angelina e o Adrian presos, pois quer que ela o veja morrer. Mas a Angelina consegue fugir e deixa o Adrian para trás. A Noelle vai matá-lo, mas neste momento a Micaela e o Jared chegam e a impedem. A Noelle é presa, mas seu marido, Kenneth, vai até a casa dos Stones atrás da Eden. A Olive reage e o empurra da janela. Após isso, o Jared é convidado para ser detetive no registro pelo seu trabalho no caso. A Olive fica abalada com tudo, mas o TJ chega em Nova York para procurar a Safira Ômega e a apoia. Já o Ben se arrepende de ter se afastado de Cal e retomam a relação, enquanto Zeke revela para Micaela da sua recaída e recebe apoio. Logo, a Micaela e o Zeke comemoram 3 anos quando um novo chamado surge. A Micaela e a Saanvi seguem o chamado e encontram o Wigan no templo, atrás da Safira Ômega. Eles decifram o enigma e conseguem achar a pedra, mas o Wigan pega a Safira e foge. Após isso, ele é atacado por Angelina, que rouba a Safira. Os Stones se preocupam, pois pretendiam usar os poderes da Safira para salvar o Cal, que não respondeu ao tratamento e está morrendo. É então que eles têm um novo chamado e percebem que a hora da morte não é apenas para os passageiros, mas para o mundo, o apocalipse. Então o Cal pede que eles vão atrás da Safira e o Zeke fica cuidando dele. Neste momento, Ben tem uma visão com a Grace e leva a Eden até o seu túmulo, mas aí ele percebe que a visão foi criada por Angelina. Ela quer ficar com a Eden e ameaça o Ben, que pede que a Angelina deixe que a Eden escolha. Ela escolhe o Ben e a Angelina fica irada, e isso faz com que os passageiros sejam afetados por conta da pedra, e o governo decide que todos os passageiros devem ser detidos. Logo, a Micaela tem um chamado que revela a localização de Angelina. Ela e o Ben vão atrás da Angelina e a encontram em uma igreja. Eles tentam impedi-la, mas a Angelina não dá ouvidos e acredita que ela é um anjo. Neste momento, o Cal percebe que a sua cicatriz está brilhando e que ele é o dragão, como o Henry havia dito. Ele consegue se conectar com a Angelina e, ao tocar na Safira, ela se destrói. Enquanto isso, a Micaela e o Ben retiram as pessoas da igreja. Já o laboratório de Vance é invadido. Eles foram denunciados pela Grupta, que acredita que colocaram todos em risco. Enquanto isso, o Cal e a Angelina saem do transe. Ele percebe que vai morrer e avisa o Zeke, que vai falar com a Olive. Entretanto, a Olive e o TJ estão estudando os papiros e o Zeke escuta que eles descobriram que o dragão pode salvar todos se for tocado pela Safira. Então o Zeke vai até o Cal e decide se sacrificar para salvá-lo. Ele liga para Micaela para se despedir. Com isso, a Micaela avisa o Ben que eles precisam ir para casa e, ao chegarem, ela encontra o Zeke morrendo. Enquanto isso, a Angelina não se conforma de ter perdido a Safira. Ela pega um pequeno fragmento e o mundo começa a entrar em chamas. Se esse resumão te ajudou, gente, se inscreve aí no canal, porque isso ajuda muito a gente a continuar produzindo resumões pra vocês. Deixe também aí o seu joinha pra esse resumão chegar em outras pessoas e ative as notificações pra não perder nada que sai por aqui, porque a gente vai comentar tudo sobre o final. Então é isso, galera. Tchauzinho!